Me converti, e agora? Esse vídeo é para você, novo convertido, pessoas que se converteram recente, ou que já se converteram também, já tem algum tempinho e já está nessa caminhada, vendo bastante coisa, está pensando em desistir. Eu falo para você, vem para cá, entendeu? Olha aqui para esse vídeo, que esse vídeo ele é para você, porque a minha caminhada, a minha história de vida, o meu modo de proceder, da forma que Deus me ensinou, eu creio que vai ser relevante demais para que você permaneça na caminhada com Jesus. Escuta só uma coisa. É claro, gente, é claro. Hoje a gente vive no tempo do escândalo. E Jesus ele já dizia isso, ele falou, olha, é mister o quê? É necessário. Assim como foi necessário Jesus passar por Samaria e salvar a mulher samaritana em aquela cidade, também é necessário que venha os escândalos. E ai por aquela pessoa a qual o escândalo vier. Isso daí vai ser essa pessoa com Deus. Mas você, que recebeu a palavra da fé, que creu e que acreditou em Cristo, eu falo contigo, não perca essa confiança. Amém? Novo convertido, você vem para cá que a gente tem que aprender muito com Deus. A gente vai passar uns vídeos e nesses vídeos eu quero falar com vocês muito acerca do início da caminhada. O que a gente faz no início da nossa caminhada. Então, começando, a gente vai ser bem breve. Começando, eu quero trazer para vós rapidamente a pouca trajetória de João Batista. E a trajetória de João Batista, as coisas que marcam nós, a gente, é quando ele começou a pregar, quando o povo começou a descer as águas, e os questionamentos do povo. Não questionamento, gente, é pergunta. O povo começava a interrogar ele, a fazer pergunta para ele. Na Escritura Sagrada, na Escritura, falando acerca das traduções, alguém vem falando acerca da pergunta, outro vem falando acerca da interrogação, outro vem falando de questionamento, mas a gente precisa questionar isso. E quando os publicanos, as prostitutas, cobradores de impostos, soldados, eles começavam a se ajuntar, e se ajuntava muita gente, e agora eles se batizaram, e agora o que vai acontecer? Eles vão voltar para a prática dele de pecado? Eles vão voltar para a vida dele de pecado? A gente sabe que quando a gente se arrepende, primeiramente, quando a gente confessa a Cristo, quando a gente crê, a gente sabe que a gente está carregado ainda de um monte de pecado. Porque a gente está carregado de um monte de costume que a gente tem que se desfazer desse costume. A gente tem que tirar de nós esse costume. A gente tem que perder as manias que a gente tinha do mundo. Então, João Batista, ele veio falar isso para o povo. Ele veio falar isso para o soldado. E a gente vai acompanhar rapidinho. Olha aqui. Em Lucas, capítulo 3, versículo 10. Começa assim um povo. Então a multidão o interrogava e dizia, que faremos, pois? Respondeu João Batista, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Ele já veio e já comoveu o povo no seguinte, olha só, vocês têm que aprender a pensar no próximo. Você tem que aprender a amar o próximo. Você tem que aprender a pensar no outro, nessa pessoa que está aí do teu lado. Então quem tiver, poxa, túnica, isso daí é lá do teu outro tempo. Quem tiver 2 casacos, poxa, olha o que você tem no teu guarda-roupa, o que você tem na sua despensa. Se você tem o suficiente, ou por mais que seja pouquinho, mas se você tem condição de repartir com o próximo, você reparta. Se você tem condição de você abrir a mão e ajudar alguém a comer, ajudar alguém a se aquentar nesse tempo de frio, você ajude ele. Então o João ele já veio trazendo isso para o povo. E ele continua mais. Por quê? Porque chegando também os cobradores de impostos, no versículo 12, diz que quando eles começaram a se batizar, eles perguntaram, mestre, o que nós devemos fazer? Respondeu ele no versículo 13, não peçais mais do que vos está ordenado. Gente, cobrador de impostos. E cobrador de impostos, naquela época, os romanos, ele usava os próprios judeus para cobrar os próprios judeus. Imagina só, próprias pessoas que são cidadãos daquela nação, eles basicamente eram usados para fazer a cobrança da sua própria nação. Então eram os cobradores de impostos, eram basicamente os publicanos da época, como Zaqueu, ele era, e o povo odiava Zaqueu. Por quê? Porque tinha uma oportunidade de cobrar além daquilo que estava ordenado. Eles falavam, só cobra tanto, mas aí ele chegava, não, eu vou cobrar
isso daqui. Por quê? Porque isso vai me ajudar muito, eu vou cobrar além. Eu já tenho o salário, mas eu quero ter além daquilo que eu possuo. A gente vê isso daí, a gente cansa de ver isso no sistema, no mundo. A gente cansa de ver isso, suborno, a gente cansa de ver essas coisas em muitos meios, que isso daí é um assunto para outra hora. Mas você, novo convertido, você tem que saber de uma coisa. Você precisa saber o que você faz. Por quê? Porque a palavra de Deus, gente, é uma coisa que ela não pode ser em vão na nossa vida. Ela não pode ser em vão. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E como diz lá em Hebreus, ela fala que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então ela faz a separação e nós precisamos se separar. Então João, ele continuando, ele vai falar até com os soldados. Por quê? Porque a pregação ela é tão impactante. Porque a pregação ela não quer atingir apenas algum. Não é só sobre mim, não é só sobre você. Jesus ele quer atingir a todos. Então até soldados vieram também e se batizaram, também creram, também confiaram e também perguntaram a João Batista, olha só, o que a gente vai fazer? E nós, o que a gente faz? Por quê? Porque cada um tem suas manias, cada um tem seus costumes, cada um tem as suas inclinações, cada um tem as coisas que eles gostam de fazer, as coisas que acham certo fazer. Então existe muitas coisas, existe muitos pecados, existe muitas manias, existe muitas coisas ocultas que nós precisamos perguntar a Deus, falar, Senhor, e agora? O que eu faço? Me converti aí. Vou continuar andando com esses amigos que eu andava? Vou continuar tendo esse tipo de mania? Quem se converteu e fuma, eu vou continuar fumando? Quem se converteu e aí, mas bebia muito, eu vou continuar bebendo? Quem se converteu e tinha, no caso, muita prática de vídeo pornográfico, aí eu vou continuar vendo esses vídeos, fornicador? O que eu faço? Isso é uma coisa que a gente precisamos questionar. A gente não pode deixar essa parte em oculto. E João Batista, ele veio trazer para o povo, ele veio trazer para o povo da época esses ensinamentos. Entendeu? Então, começando de João, a gente vai prosseguir para os demais, para a gente ver o caminho correto que nós precisamos andar. Primeira coisa, o que eu devo fazer para que a palavra de Deus ela não seja em vão na minha vida. Jesus ele não morreu à toa, o sacrifício dele também não foi pequeno, então não pode ser em vão na sua vida, tá bom, meu querido? Então João ele vem trazendo o seguinte, por quê? Porque quando ele fala com os soldados, quando ele fala com os publicanos, quando ele fala com os demais, o povo, ele está tão impactado. Por quê? Porque o João é um exemplo em tudo. A gente vê hoje que quando as pessoas elas se convertem, é claro, elas sempre querem estar perto da pessoa da qual elas ouviram a palavra e creram. Isso daí é uma coisa natural. Eu ouvi uma palavra através do pastor, nossa, eu me converti por causa dessa palavra. Foi tão impactante que eu me converti por causa dessa palavra. E aí a pessoa pega, desce das águas, se converte, fica o período do tempo com aquela pessoa, vendo o seu costume, vendo o seu proceder, fica naquela admiração, sendo que, gente, a gente está no século a qual o povo mudou. As pessoas elas não são mais a mesma. Os crentes eles não são mais os mesmos. As atitudes das pessoas elas não estão semelhantes à atitude de Cristo. Então, quando o povo ele olha para João Batista e vê como que João Batista age, como ele se comporta, como ele se assenta, como ele se levanta, como ele come, como ele se veste, como ele fala, quando o povo vê isso, aqui no próprio texto, vem dizendo o quê? Vem dizendo que eles estavam na expectativa que ele fosse o Cristo. Olha só. Ele era algo tão sobrenatural. Ele era um homem que tinha um contato tão forte com Deus. Era um homem que não tinha vício nenhum. Era um homem que basicamente era impecável. Entendeu? Aquela pessoa impecável. Aquela pessoa que, nossa, não tem o que falar dela. Era João Batista. Então eles pensavam que ele era o Cristo. Mas ele não era. E ele indicou isso depois. Então a gente fica perto dessas pessoas e acaba se decepcionando. E muitos convertidos, infelizmente, acabam abandonando a fé por causa da atitude dessas pessoas, a qual um dia elas creram, agora um dia elas viram, aí vê pastores pregando, vê, nossa, pessoas errando e acaba se desanimando. Mas eu falo para você, não desanima não. Também tem muita coisa para você acompanhar, tem muita coisa para você ver. E nos demais vídeos a gente vai destrinchar tudo isso daí.